A luz da manhã bateu nas hortênsias do meu jardim no ângulo perfeito, transformando o orvalho em milhares de pequenos diamantes. Sentei-me na varanda que contorna a casa, uma caneca fumegante de café preto em uma mão e meu tablet de desenho na outra. Dali, no ponto mais alto do condado, o mundo parecia pequeno, administrável. Era domingo na propriedade Brierville da minha propriedade. 8 anos atrás, este lugar era a carcaça apodrecida de uma mansão. O telhado estava desabando. Os jardins eram uma selva de era venenosa e espinhos. E os moradores sussurravam que era amaldiçoado. Meus pais riram quando comprei. Aliás, riram é gentil demais. Eles debocharam. Meu pai, Alistair, chamou aquilo de um buraco de dinheiro para fracassados. Minha mãe, Beatrice, apenas franziu o nariz e disse que cheirava a pobreza. Mas eu vi os ossos de algo bonito assim como um dia vi em mim mesma, quando eles me expulsaram aos 18 anos. De novo fazendo essa cara para o Aelius? Uma voz chamou do gramado. Olhei para baixo e vi Piper, minha melhor amiga e sócia, fazendo yoga perto do lago Duskoi. Piper era a única família que eu tinha escolhido para mim. Foi ela quem segurou meu cabelo enquanto eu chorava por causa das contas nos meus 20 e poucos anos. E foi ela quem me ajudou a colocar a primeira pedra do caminho neste jardim. Não estou fazendo cara feia, respondi, desenhando uma nova linha para o sistema de irrigação. Estou contemplando o foco. Você está contemplando o trabalho num domingo, ela corrigiu, entrando numa pose de guerreira. Relaxa. O império que você construiu não vai a lugar nenhum. Ela tinha razão. Eu era dona da Edenscapes, a empresa de arquitetura de paisagismo mais disputada do estado. Transformei aquele buraco de dinheiro em uma vitrine multimilionária que saiu na Arquitectural Digest no mês passado. Eu tinha 32 anos, era bem-sucedida e, finalmente estava segura. Ou assim eu pensava. Meu celular vibrou sobre a mesa de vidro. Olhei de forma distraída, esperando um cliente ou talvez um fornecedor. A tela acendeu com uma única palavra: mãe. O mundo inclinou. Minha visão ficou turva nas bordas. Meu coração, que batia em um ritmo lento e estável segundos antes, passou a martelar contra minhas costelas como um pássaro preso. Fazia 8 anos. 8 anos de silêncio. 8 anos desde que eles disseram que eu estava morta para eles porque escolhi desenhar ao invés de fazer direito. Minha mão tremeu quando alcancei o celular. Eu deveria ter deixado tocar. Deveria tê-lo jogado no lago Duskoi. Mas a garotinha dentro de mim, aquela que só queria que eles sentissem orgulho, me traiu. Passei o dedo pela tela. Olá. Minha voz soou estranha. Fina, fraca, súbita, querida. Oh, graças a Deus você atendeu. Eu estava preocupada que você tivesse trocado de número de novo. A voz de Beatrice era exatamente como eu me lembrava, calorosa, doce e totalmente venenosa. Era a voz que ela usava quando queria impressionar os vizinhos ou quando estava prestes a te destruir emocionalmente. O que você quer, Beatrice? Não a chamei de mãe. Perdi esse privilégio quando mudaram as fechaduras da minha casa de infância. Oh, não seja tão dramática e não me chame assim. É desrespeitoso, repreendeu, como se estivéssemos apenas discutindo sobre roupa suja. Tenho notícias maravilhosas. Seu irmão Julian vai se casar. Julian, o filho dourado, o garoto que não podia fazer nada de errado. O garoto que bateu 3 carros antes dos 20 ganhou tapinhas nas costas por ter sobrevivido. Parabéns para ele, disse, apertando o telefone com força. É só isso? Ele vai se casar com Monique Vanderbilt. Você sabe, a filha do senador. Ela deixou a frase no ar, esperando que eu me impressionasse. Quando fiquei em silêncio, ela continuou. Vai ser o evento social da década, súbita. E bem, estamos procurando lugares e nada parece certo. Nada tem aquela história, aquela gravidade. Eu já sabia aonde isso ia dar. Meu estômago se revirou. E então vimos sua casinha naquela revista, ela prosseguiu. As reformas são adequadas. Julian acha que o jardim seria perfeito para a recepção. Combina com a estética ousada de dinheiro que ele precisa para impressionar os novos investidores. Minha casinha adequada. Não disse.
Desculpe, mas você não vai fazer o casamento de Júlia na minha casa. Ser razoável. A voz dela caiu uma oitava, a doçura se tornando irritação. Estamos fazendo um favor a você. É uma chance de se reintegrar à família, de mostrar a todos que finalmente conquistou alguma coisa. Além disso, Julian prometeu aos investidores um patrimônio histórico. Não podemos desapontá-lo. Eu não me importo com os investidores do Julian. Você me expulsou. Disse que eu era uma vergonha. Não vai usar meu sucesso como cenário para seu espetáculo. Depois de tudo que fizemos por você, suspirou. O som de um mártir pregado na cruz. Nós te criamos. Nós te alimentamos. Não seja egoísta, súbita. Considere isso sua turnê de pedidos de desculpa por todo o constrangimento que nos causou. Meu pedido de desculpas a ela por estar abatida. Sussurrei. Estou desligando agora. Se você não fizer isso, Sutton, estará provando que estamos certos. Ela disparou, a máscara caindo completamente. Você ainda é só uma pequena ingrata e maldosa. Encerrei a ligação. Minha mão tremia tanto que deixei o telefone cair no deck da varanda. Puxei os joelhos para o peito, arfando, esperando o ataque de pânico passar. O santuário havia sido invadido. Pensei que dizer não seria o fim disso. Eu era ingênua. 2 dias depois, estacionei meu caminhão na entrada depois de uma visita a um canteiro. Havia uma van branca estacionada perto da minha garagem. Um homem de camisa polo estava parado ao lado do meu gazebo, meu lugar favorito para leitura, segurando uma fita métrica e uma prancheta. A raiva, quente e súbita, substituiu o medo do domingo. Bati a porta do caminhão e caminhei até ele. Posso ajudá-lo? Perguntei, com a voz cortante. O homem ergueu os olhos, sem se incomodar. Apenas finalizando as medições para a tenda do casamento, senhora. Quero ter certeza de não acertar os canos do sprinkler. Que tenda de casamento? Ele olhou para sua prancheta. Para o casamento Hall Vanderbilt, 15 de setembro. Trabalho com a Prestige Events. Senti o sangue esvair do meu rosto. Eu não contratei vocês. Esta propriedade é minha e não haverá casamento algum aqui. O homem pareceu confuso. Folheou seus papéis. Tenho o contrato aqui mesmo. Assinado pela proprietária, Sutton Hall. Depósito pago por Mrs. Beatrice Hall. Ele me mostrou o documento. Lá embaixo, havia uma assinatura, Sutton Hall. Era uma falsificação bem feita, com traços elegantes e arredondados, mas não era minha. Parecia exatamente minha assinatura do ensino médio, aquela que estava nos boletins que minha mãe havia guardado. Isso é uma falsificação, disse, com a voz mortalmente calma. Você precisa sair agora ou vou chamar o xerife por invasão de propriedade. Os olhos do homem se arregalaram. Ele percebeu que eu não estava brincando e começou a guardar a fita imediatamente. Olha, senhora, eu só vou onde a ordem de serviço manda. Não quero problemas. Enquanto a van dele saía da minha entrada, peguei o celular e procurei por a Julian Hall Monique Wedge. Lá estava, um site profissionalmente criado. E, estampada na página inicial, uma foto da minha casa, do meu jardim. A legenda dizia: junte-se a nós na propriedade ancestral da família Hall para uma celebração de amor e legado, Ancestral Family Estate. Eles já haviam comprado este lugar em suas mentes. Não estavam pedindo permissão. Estavam declarando domínio eminente. Rolei até a data, 15 de setembro, daqui a 6 semanas. Eles contavam com o fato de que eu seria fácil de dobrar. Achavam que eu ficaria envergonhada demais para causar uma cena, desesperada demais pela aprovação deles para recusar 200 convidados. Pensavam que poderiam me intimidar até a submissão, como fizeram quando eu tinha 17 anos. Fiquei sozinha na minha entrada, o contrato falsificado gravado na minha memória. Eu não estava mais com medo. Fiquei insultada e, para uma Hall, ser insultada é uma declaração de guerra. Se eu ia enfrentá-los, precisava de munição. Precisava da minha escritura, dos levantamentos da propriedade, de tudo que provasse que aquela terra era minha e só minha. Subi pela escada retrátil até o sótão. Estava sufocantemente quente, com cheiro de cedro e calor seco.
revirava os arquivos que tinha empurrado para o canto durante a mudança. Escritura, seguro, impostos, murmurei, folheando pastas. Minha mão tocou uma caixa de papelão empoeirada, com a etiqueta espólio da vovó. Minha avó, Rose, era a única pessoa naquela casa que já havia me olhado com gentileza. Quando morreu, pouco antes do meu 18º aniversário, meu pai me disse que ela tinha me deixado um pequeno patrimônio, cerca de $50.000, para a faculdade. Mas, misteriosamente, o dinheiro desapareceu. Alistair alegou que o mercado havia caído. Disse que tentou salvar, mas não conseguiu. Foi o mesmo ano em que Julian ganhou um BMW novinho e começou seu primeiro empreendimento. Abri a caixa. Dentro, álbuns de fotos antigos, agulhas de tricô dela e um envelope grosso de papel manila que eu não reconhecia. Estava selado com cera, mas o calor do sótão o deixou quebradiço. Quebrei o selo. Meu fôlego falhou. Aquilo não eram fotos. Eram extratos bancários. Documentos originais do fundo fiduciário. Beneficiária, Suden Marie Hall. Total de ativos, $525.000. 500 mil. Não 50. $500 mil destinados a pagar minha escola de artes, minha primeira casa, minha liberdade. Continuei vasculhando. Sob os documentos do fundo havia comprovantes de transferência. Datados de 2 dias após meu 18º aniversário, autorizados pelo curador Alistair Hall. Transferidos para a Prestige Ventures LLC. Prestige Ventures, a primeira startup fracassada de Julian, a que infelizmente faliu depois de 6 meses de festas em Miami. Meu pai não havia perdido meu dinheiro no mercado. Ele tinha roubado. Ele falsificou meu consentimento. Lá estava de novo, aquela assinatura do ensino médio, canalizando a poupança da vida inteira da minha avó para os bolsos do filho dourado. Sentei-me no assoalho empoeirado, abraçando os papéis. Não chorei. Eu já tinha passado da fase de chorar. Um nó frio e duro se formou no meu peito. Isso não era mais apenas sobre um local para casamento. Era uma cena de crime. Eles não apenas me expulsaram. Sussurrei para o sótão vazio. Eles me roubaram primeiro. No dia seguinte, meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Alô, Sudi? Sou eu? Estremeci. Só uma pessoa me chamava assim, Brody, meu namorado do ensino médio, aquele que minha mãe adorava porque vinha de uma boa família e ficava ótimo com suéter de tênis. Ele também foi quem me largou na semana seguinte depois que meus pais me deserdaram, porque eu era drama demais. O que você quer, Brody? Perguntei, colocando o telefone no viva voz e apertando o botão de gravação no meu laptop. Uau, calma aí, Chile. Só estou ligando para colocar a conversa em dia. A Beatrice comentou que você estava sendo um pouco difícil sobre o casamento. Difícil? Eles estão invadindo minha propriedade, retruquei. Brody, olha. A voz dele assumiu aquele tom pegajoso e condescendente que eu costumava confundir com preocupação. Eu sei que você ainda está magoada com o passado, mas pense no quadro geral. O Julian está numa situação complicada. Que situação complicada? Pressionei. Ele está super endividado. Brody abaixou a voz. Ele colocou tudo como garantia nessa nova empresa de tecnologia. Se esse casamento não acontecer, e eu digo acontecer de forma espetacular, os investidores caem fora. Se os investidores saem, rola uma auditoria. E se rola uma auditoria? Julian vai para a cadeia por fraude, completei por ele. Digamos que, seria ruim. A Beatrice está apavorada. Só deixe que eles usem o quintal, Sutton. Seja a pessoa maior. Salve sua família. Salvar a família que roubou $500 mil de mim. Eu quase disse isso, mas engoli as palavras. Informação é poder. E eu não entregaria o meu ainda. Preciso de tempo para pensar. Menti. Claro, claro. Pense um dia, mas não demore muito. O pessoal da tenda precisa começar a montar o piso na semana que vem. Desliguei e salvei a gravação. Nome do arquivo, Extortil _evidência _1. Então era isso.
O casamento era uma fachada, um cavalo de desfile para distrair do fato de que a fortuna da família Hall era construída com fumaça, espelhos e dinheiro roubado. Eles precisavam da minha propriedade não porque era bonita, mas porque projetava estabilidade. Precisavam que eu fosse o pilar que sustentaria o castelo de cartas deles. Uma hora depois, eu dirigia rumo à cidade, com a caixa de documentos da minha avó no banco do passageiro. Encontrei Piper no escritório do advogado mais implacável que eu conhecia, Adecus Finn. Sim, esse era mesmo o nome dele. E sim, ele fazia jus a ele. Adecus espalhou os documentos pela mesa de mogno. Ajustou os óculos, murmurando um som baixo e perigoso. Isso é convincente, disse ele. A falsificação nos contratos do casamento? Caso fácil de fraude. Mas isso aqui, ele bateu nos papéis do fundo fiduciário, isso é apropriação indébita. Furto qualificado. Mas foi há 10 anos, falei, torcendo as mãos. Não existe prescrição? Normalmente, sim, Adecus sorriu, mostrando dentes demais. Mas em casos de fraude envolvendo um curador, o relógio não começa a contar quando o crime acontece. Começa quando a vítima descobre o crime. É a regra da descoberta. Você encontrou isso ontem. O relógio começa agora. Então, vamos processar? Piper perguntou, parecendo prestes a virar uma mesa. Vamos processá-los, disse, encarando a foto dos meus pais no site do casamento na tela do meu laptop. Mas um processo é algo privado. Leva anos. Eu quero algo mais rápido. Quero consequências das quais eles não possam se esconder. Olhei para Adecus. E se eu alugar minha propriedade para outra pessoa no dia 15 de setembro? Legalmente, respondeu ele, a sua propriedade. Adecus deu de ombros. Você pode alugá-la para um circo, se quiser. Desde que tenha um contrato assinado, qualquer outra pessoa que aparecer será considerada invasora. Sorri. Não era um sorriso gentil. Lembra daquele artigo sobre a Pride Coalition ter perdido o local por causa das enchentes no centro? Piper arregalou os olhos. Sutton, você não faria. 15 de setembro é a data do Festival Anual do Orgulho. Eles precisam de um local. Eu tenho um local. E Julian precisa mostrar aos investidores ultraconservadores e tradicionais que ele sabe receber bem. Isso é nuclear, advertiu Adecus, embora já estivesse abrindo um arquivo de contrato em branco. Se você fizer isso, não há volta. Você queima a ponte, explode as cinzas e joga sal sobre a terra. Pensei no sótão. Pensei nos $500.000. Pensei na minha mãe me chamando de mimada enquanto planejava invadir meu santuário. Redija o contrato, Adecus disse. Taxa de aluguel, $1. Para vermos como esse dia de casamento explosivo vai terminar, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Também comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Cada comentário ajuda a derrotar o algoritmo. Obrigada. Agora, de volta à história. Nas 4 semanas seguintes, fiquei completamente em silêncio. Não bloqueei os números deles, precisava das provas, mas não respondia. Para um narcisista, silêncio parece conformidade. Eles assumiram que eu teria me rendido e exposto minha vulnerabilidade, como sempre fazia. Minha caixa de entrada se transformou em um diário do senso de direito deles. De Beatrice, assunto a renovações do jardim, súbita. As hortênsias estão azuis demais. Entram em choque com o vestido da Monique. Por favor, substitua-as por rosas brancas até o dia 12. Também esconda aquelas esculturas modernas. Estão cafonas. De Julian, assunto estacionamento. O estacionamento precisará ter a garagem liberada para o grupo da noiva. Não estacione aquele seu caminhão feio na entrada. Encaminhei cada e-mail para Adecus. Clique em enviar evidência. A isca foi armada 2 semanas antes do grande dia. Os organizadores do Pride, um grupo maravilhoso liderado por uma drag queen chamada Mama T, precisavam fazer uma visita ao local. Eu destranquei o portão lateral para eles às 6 horas da manhã. Eles amaram o espaço. Planejamos onde ficaria o palco principal, bem onde Julian queria o altar e onde os canhões de glitter seriam posicionados.
Naquela tarde, minhas câmeras de segurança flagraram Beatriz e Monique tentando entrar pelo portão da frente. Eu tinha mudado o código. Observei pelo monitor enquanto Beatriz digitava furiosamente o código antigo e, depois, chutava o portão com sua bota Chanel. Ela pegou o celular e gritou uma mensagem de voz na minha caixa de entrada. Súbita, o portão está travado. Conserte imediatamente. Precisamos medir para o tapete do corredor. Você está sendo incrivelmente irresponsável. Bebi meu chá e observei enquanto elas se afastavam furiosas. Pensaram que o portão estava quebrado. Nunca consideraram que a trava estava funcionando perfeitamente, mantendo os invasores fora. 14 de setembro. O sol se pôs sobre as colinas, pintando o céu com tons violentos de roxo e laranja. Sentei-me no balanço da varanda, sentindo o silêncio da propriedade pesado. Amanhã, aquele equilíbrio seria quebrado. Amanhã, eu exporia minha família para o mundo. Uma onda de náusea passou por mim. Era culpa. É difícil desaprender décadas de condicionamento. Uma pequena voz em minha cabeça sussurrou. Você realmente vai fazer isso? São seus pais. Talvez Brody estivesse certo. Talvez eu devesse apenas deixá-los ter este dia. Olhei para o jardim. Eu havia plantado cada bulbo, aparado cada sebe. Aquilo era a manifestação da minha alma. Eles queriam tomar, usar e me descartar de novo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Julia. Julia, certifique-se de que a grama esteja cortada e fique fora de vista durante a cerimônia. Ninguém quer ver o fracasso. Mamãe disse que você pode comer na cozinha com a equipe. Fitei a tela. Comer na cozinha com a equipe. A culpa desapareceu instantaneamente. Evaporou como névoa ao sol, substituída por uma determinação fria e dura como diamante. Eles não queriam uma reunião de família. Queriam um servo. Queriam um fantasma. Digitei a resposta, o polegar firme. Não se preocupe, será inesquecível. Apertei enviar. Depois, mandei uma mensagem para Mama T. O portão abre às 5 horas da manhã. Traga os alto-falantes grandes. Não dormi. Às 4h45 da manhã, eu já estava no portão principal, café na mão. O comboio da Pride Coalition foi pontual. Melhor que pontual, estavam em missão. Em poucas horas, minha serena e tradicional propriedade de velha fortuna foi transformada em um caleidoscópio de alegria e rebeldia. Onde Julian queria um quarteto de cordas, montamos uma cabine de DJ com caixas de som do tamanho de geladeiras. Onde Beatriz queria toalhas brancas elegantes, penduramos bandeiras do arco-íris e guirlandas de glitter. O gazebo, que seria usado para os votos, virou lounge VIP para as drag queens, que ajustavam perucas e contornavam o nariz. Mama T se aproximou de mim, deslumbrante em um casaco de paetês. Querida, você tem certeza disso? Ainda podemos moderar um pouco. Olhei para o relógio. Eram 9 horas da manhã. O grupo do casamento chegaria às 10 horas. Moderar? Balancei a cabeça, fechando o blazer. Não estou vestida para me esconder. Estou usando um conjunto de calça e blazer carmesim que grita autoridade. Não, aumente o volume. Quero que eles sintam o baixo da estrada. Voltei para a varanda e me posicionei no centro do palco. Meu coração disparava, mas não de medo, desta vez de adrenalina. A armadilha estava armada. Agora só precisávamos esperar a presa. 10 horas da manhã. O ar vibrava. Born This Way, da Lady Gaga, tocava em um volume que fazia as janelas tremerem. O gramado estava cheio de cerca de 300 participantes do festival, dançando, rindo e celebrando o amor em toda sua glória barulhenta e caótica. Então eu os vi. O comboio do casamento. Uma fila de limusines pretas e SUVs de luxo subia lentamente pela longa entrada. Na frente, um Rolls-Royce branco vintage, a carruagem de Monique. Devem ter ficado confusos no início. De longe, as bandeiras poderiam parecer decoração, mas à medida que se aproximavam, a realidade deve ter atingido como um soco físico. O carro da frente parou no portão aberto. O motorista buzinou, mas ninguém podia ouvir por causa da música.
Beatrice foi a primeira a sair. Vestia um traje de mãe da noiva que custava mais que meu primeiro carro. Pisou no cascalho, olhou para a multidão de homens sem camisa dançando em seu jardim e abriu a boca em um grito silencioso. Eu observava da varanda, sentindo-me como um general inspecionando o campo de batalha. Julian saltou do segundo carro. Parecia desesperado. Correu até a mãe e apontou para casa. Então me viu. O restante dos carros começou a descarregar. Homens de fraque, mulheres de vestidos longos e, mais importante, um grupo de homens mais velhos em ternos severos, os investidores. Eles olhavam em volta, perplexos, segurando suas bíblias e planos de negócios. Monique saiu do Rolls-Royce. Seu vestido era enorme, uma verdadeira merengue de tule e renda. Ela olhou para as drag queens ocupando o gazebo e seu rosto tomou uma tonalidade de vermelho que eu nunca tinha visto na natureza. Julian e Alistair avançaram pela multidão, empurrando os dançarinos para o lado. Marcharam direto até os degraus da varanda. O que é isso? Julian gritou, as veias do pescoço saltando. Desliga esse lixo. Tira esses aberrações daqui. Peguei o microfone conectado ao sistema de som principal. Bem-vindos. Minha voz ecoou por toda a propriedade, amplificada aos céus. A música baixou um pouco, mas não parou. Desculpe, mas este é um evento privado. Evento privado? Alistair rugiu, tentando subir na varanda. Meu segurança, um gigante de 1,95 metros chamado Tiny, o bloqueou. Este é o local do casamento do meu filho. Temos um contrato. Não disse, com a voz firme. Vocês têm uma falsificação. Eu tenho um contrato com a Pride Coalition, datado de 6 semanas atrás. Apontei para a multidão. Essas pessoas pagaram para estar aqui. Vocês não. Estão invadindo. Julian avançou, mas Tino segurou com uma mão só. Meus investidores estão assistindo. Você está destruindo minha vida. Você destruiu sua própria vida quando roubou minha herança para financiar isso, respondi no microfone. Um silêncio caiu sobre a área imediata. Os investidores próximos aos carros se endireitaram. Mentira! Beatrice gritou da entrada da garagem. Ela está mentindo. Ela é mentalmente instável. Na verdade, continuei, olhando diretamente para os investidores. Eu tenho os extratos bancários que provam que Alistair Hall desviou $525 mil do fundo fiduciário da própria filha. Terei prazer em enviar cópias para quem estiver interessado. Os investidores começaram a cochichar, conferindo os celulares. Esse foi o ponto de ruptura. Monique, percebendo que seu casamento perfeito da alta sociedade estava se tornando um momento viral de TikTok, perdeu o controle. Ela levantou a enorme saia e correu para o jardim. Saiam. Saiam do meu casamento. Correu até o arco do arco-íris, pegou uma das bandeiras do orgulho e a arrancou. Pisou nela com os saltos de cetim branco. Querida, não faça isso, disse Mama T, avançando para intervir. Isso não é nada feminino. Não me toque. Monique gritou, e então fez o impensável. Bateu em Mama T. Foi uma tapa firme. Os paetês voaram. A multidão arfou. Os celulares se ergueram instantaneamente. 1000 lentes capturaram a noiva de branco agredindo uma drag queen. Isso é agressão, disse calmamente no microfone. Polícia. Eu havia contratado 2 policiais fora de serviço para a segurança, prevendo problemas. Eles já estavam se aproximando. Vocês não podem me prender. Monique gritou enquanto um policial segurava seu braço. Meu pai é senador. Você sabe quem eu sou? Perguntou Beatrice, se debatendo, enquanto os policiais fechavam as algemas. A senhora é uma mulher prestes a ir para a cadeia por agressão, senhora, disse o oficial, clicando as algemas. Beatrice se jogou nos policiais. Não, deixem ela ir. Isso é um engano. Sutton, diga para eles pararem. Você está destruindo a família. Olhei para baixo, encarando-a. A máscara de maquiagem escorria. Sua fachada perfeita estava rachando. Eu não estou destruindo nada, Beatrice disse, finalmente largando o microfone ao lado do corpo.
Estou apenas me recusando a consertar o que vocês quebraram. O caos que se seguiu foi lindo em sua tragédia. Alistair tentou usar sua influência sobre os policiais, ameaçando seus empregos. Eles pediram sua identificação e conferiram seu nome. Sr. Hall, há uma restrição na sua carteira por multas não pagas, disse um dos oficiais. E se não recuar, vamos acrescentar obstrução à justiça à lista. Julian viu os investidores voltando para os carros. Correu atrás deles, desesperado. Espere, Sr. Henderson. É só um mal-entendido. Podemos ir para o clube de campo, por favor? O financiamento. O Sr. Henderson abaixou o vidro. Olhou para a noiva algemada, a mãe gritando e as drag queens retocando a maquiagem. Não fazemos negócios com circos, filho, nem com desviadores de dinheiro. Ele subiu o vidro e foi embora. Julian caiu de joelhos no cascalho, assistindo seu futuro ir embora. Monique foi empurrada para o banco traseiro de uma viatura, seu vestido ocupando todo o espaço como um marshmallow esmagado. Beatrice soluçava, segurando o portão para se apoiar. Ela olhou para mim pela última vez. Seus olhos estavam cheios de ódio. Eu não tenho filha, cuspiu. Eu sei, respondi suavemente. Você não tem uma há 8 anos. As viaturas se afastaram com Monique. Os investidores se foram. O grupo do casamento se dispersou, murmurando e postando vídeos no Instagram. Só o Pride Festival permaneceu. Mama te ajeitou a peruca, conferiu seu reflexo no espelhinho e olhou para mim. Pois é, sorriu. O show deve continuar. Manda ver. O baixo voltou a tocar. A dança recomeçou. E, pela primeira vez na minha vida, de pé na varanda da casa pela qual lutei, senti-me limpa. Na manhã seguinte, a ressaca para a família Hall foi literal e legal. Enquanto corriam para tirar Monique da cadeia, a Decus esperava nos degraus da frente com um oficial de justiça. Entregou a Alistair um envelope grosso. O que é isso? Perguntou Alistair, parecendo 10 anos mais velho do que ontem. Processo civil, disse a Decus alegremente. Suden Hall contra Alistair e Beatrice Hall. Estamos processando pela devolução do principal do fundo fiduciário desviado, mais 10 anos de juros, mais danos punitivos por fraude e sofrimento emocional. Ela não faria, Alistair sussurrou. Ela fez. Ah, e também vamos registrar um boletim com o promotor sobre a falsificação nos contratos do evento. A menos, é claro, que vocês prefiram um acordo. Tínhamos eles encurralados. Se fossem a julgamento, a prova do roubo se tornaria pública. Alistair perderia sua reputação na comunidade. Julian seria banido de todos os círculos de negócios do estado. Ao mesmo tempo, o vídeo de Monique dando um tapa em Mama até alcançou 2 milhões de visualizações. A hashtag Bridezilla vs Drag Queen estava no topo do Twitter. O pai de Monique, o senador, divulgou um comunicado se afastando do incidente. O casamento foi cancelado. Sentei-me no meu escritório, observando a contagem de visualizações subir. Brody me enviou uma mensagem desesperada. Você não precisava destruir todo mundo. Suden, você já deixou seu ponto claro. Bloqueei-o. Eu não estava interessada em provar ponto algum. Eu estava interessada em justiça. Demorou 6 meses para finalizar tudo. Eles fizeram um acordo fora do tribunal. Para me pagar os $525 mil mais juros e danos, totalizando quase $800 mil, meus pais tiveram que vender a casa deles. A casa em que cresci. A casa da qual me expulsaram. Foi poético. Eles perderam o lar porque tentaram roubar o meu. Julia mudou-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Monique o deixou e foi para Paris esperar o escândalo se acalmar. Voltei à minha varanda, observando as folhas de outono ficando douradas. O jardim estava silencioso. O glitter havia sido varrido, mas a memória daquele dia permanecia, um escudo protegendo este lugar. Eu não fiquei com o dinheiro. Não precisava do dinheiro deles, manchado de culpa. Usei todo o acordo para criar o fundo de bolsas Rose Hall, em homenagem à minha avó. Ele oferece mensalidade completa e moradia para jovens e artistas LGBTQ+, que foram rejeitados por suas famílias. Meu celular vibrou.
Um e-mail do primeiro bolsista, um jovem pintor chamado Léo. Assunto: obrigado. Mensagem: você me deu um futuro quando minha família tentou me tirar isso. Não vou te desapontar. Sorri, tomando um gole do meu café. Na semana passada, Julia me enviou uma carta da terapia. Pediu perdão. Disse que também foi vítima de nossos pais. Ele não estava errado, mas também foi um cúmplice consciente. Acendi um fósforo e queimei a carta no cinzeiro. Observei a fumaça subir pelo céu azul. Eu não os odiava mais. Também não os amava. Eu simplesmente não precisava deles. Eles queriam um espetáculo. Eu lhes dei uma revolução. E a melhor parte? As flores do jardim nunca floresceram tão lindas. Então, você acha que fui dura demais com minha família, ou eles receberam exatamente o que mereciam? E o que eu deveria fazer se minha mãe tentar me contatar novamente, responder ou registrar uma ordem de restrição? Comente abaixo. Se você gostou desta história de vingança, clique em curtir e inscreva-se para mais drama. Nos vemos na próxima. Você sabe quem eu sou? Perguntou Beatrice, se debatendo enquanto os policiais fechavam as algemas. A senhora é uma mulher prestes a ir para a cadeia por agressão, senhora, respondeu o oficial, clicando as algemas. Beatrice se jogou contra os policiais. Não. Deixem ela ir. Isso é um engano. Sutton, diga para eles pararem. Você está destruindo a família. Olhei para baixo, encarando-a. A máscara de maquiagem escorria, sua fachada perfeita estava rachando. Eu não estou destruindo nada, Beatrice disse, finalmente largando o microfone ao lado do corpo. Estou apenas me recusando a consertar o que vocês quebraram. O caos que se seguiu foi belo em sua tragédia. Alistair tentou usar sua influência sobre os policiais, ameaçando seus empregos. Eles pediram sua identificação e checaram seu nome. Sr. Hall, há uma restrição na sua carteira por multas não pagas, disse um dos oficiais. E se não recuar, vamos acrescentar obstrução à justiça à lista. Julian viu os investidores entrando novamente em seus carros. Correu atrás deles, desesperado. Espere, Sr. Henderson. É só um mal-entendido. Podemos ir para o clube de campo, por favor? O financiamento. O Sr. Henderson abaixou o vidro. Olhou para a noiva algemada, a mãe gritando e as drag queens retocando a maquiagem. Não fazemos negócios com circos, filho, nem com desviadores de dinheiro. Ele subiu o vidro e foi embora. Julian caiu de joelhos no cascalho, assistindo seu futuro desaparecer. Monique foi empurrada para o banco traseiro de uma viatura, seu vestido ocupando todo o espaço como um marshmallow esmagado. Beatrice soluçava, segurando o portão para se apoiar. Ela olhou para mim pela última vez. Seus olhos estavam cheios de ódio. Eu não tenho filha, cuspiu. Eu sei, respondi suavemente. Você não tem uma há 8 anos. As viaturas se afastaram com Monique. Os investidores se foram. O grupo do casamento se dispersou, murmurando e postando vídeos no Instagram. Só o Pride Festival permaneceu. Mama te ajeitou a peruca, conferiu seu reflexo no espelhinho e olhou para mim. Pois é, sorriu. O show deve continuar. Manda ver. O baixo voltou a tocar. A dança recomeçou. E, pela primeira vez na minha vida, de pé na varanda da casa pela qual lutei, senti-me limpa. Na manhã seguinte, a ressaca para a família Hall foi literal e legal. Enquanto corriam para tirar Monique da cadeia, a Decus esperava nos degraus da frente com um oficial de justiça. Entregou a Alistair um envelope grosso. O que é isso? Perguntou Alistair, parecendo 10 anos mais velho do que ontem. Processo civil, disse a Decus alegremente. Sudden Hall contra Alistair e Beatrice Hall. Estamos processando pela devolução do principal do fundo fiduciário desviado, mais 10 anos de juros, além de danos punitivos por fraude e sofrimento emocional. Ela não faria, Alistair sussurrou.